Olá pessoal, espero que estejam todos bem e prontos para assistir mais um vídeo do projeto Política na Escola. Para quem já assistiu o primeiro vídeo, lembrem que nele tratamos das formas de governo para explicar o que é uma república, visando esclarecer o que significa dizer que o Brasil é uma república federativa. Neste segundo vídeo, vamos tratar do segundo conceito dessa expressão. Por isso, para quem não assistiu o vídeo em que explicamos as formas de governo, república e monarquia, sugerimos que assistam para que as coisas fiquem mais claras para os encaminhamentos que faremos no terceiro vídeo desta série. Então, vamos lá. Federação é uma das formas de Estado que, em conjunto com as formas de governo, afetam a estrutura política de um país. Segundo Flávio Martins, encontramos 4 formas de Estado: unitário, regional, autonômico e federal. Essas formas de Estado, elas variam de graduação em relação à centralização do poder, indo de um maior grau de centralização, nos Estados unitários, para um menor grau de centralização, nas federações. Há Estados cujo poder é centralizado e todos os poderes que são exercidos em seu interior decorrem desse poder central. A esse tipo de Estado chamamos de Estado unitário. Essa forma de Estado possui 4 modalidades com graduações crescentes de descentralização de poder. Em primeiro lugar, temos o Estado unitário puro, depois o Estado unitário desconcentrado, terceiro, o Estado unitário descentralizado administrativamente, e quarto, o Estado descentralizado administrativa e politicamente. Um exemplo deste último tipo de Estado é o Chile, no qual no decorrer do século XX houve uma descentralização administrativa crescente, embora o centro de poder ainda tenha sido mantido. Há outras formas de Estado que são intermediárias entre o Estado unitário, no qual o poder central é o poder por excelência no interior deste Estado, e a federação, modalidade na qual há maior grau de descentralização, como veremos em seguida. Uma dessas formas intermediárias é conhecida como Estado regional. Nessa forma de Estado, há descentralização administrativa e legislativa, embora o poder central ainda seja considerado superior aos demais. Além disso, a formação das regiões ocorre a partir do governo central. Um exemplo desse tipo de Estado é a Itália, país em que há 4 níveis de competências administrativas: o Estado nacional, as regiões, as províncias e as comunas, 2 níveis de competência legislativa, nacional e regional, e um judiciário unitário, mas descentralizado. Um terceiro tipo de Estado, muito semelhante ao Estado regional, é o Estado autonômico. O que diferencia do Estado regional é o fato de que a criação das regiões autônomas se dá via demanda popular, embora o poder central deva aprovar os estatutos advindos dessas regiões. Ou seja, é através da união das províncias que as regiões são geradas, e não através de uma decisão do poder central, como ocorre com os estados regionais. Um exemplo de Estado autonômico é a Espanha, constituída por várias unidades autônomas. Essas unidades são entidades territoriais administrativas dotadas de certa autonomia legislativa, com determinadas competências executivas e administrativas, que possuem representantes próprios. Por fim, chegamos ao que mais nos interessa nesse vídeo: o Estado federal ou federação. A federação é composta por vários entes políticos autônomos, que são também chamados de entes federados. Cada ente federado possui poderes administrativos, poderes legislativos e poderes políticos próprios. Embora sejam autônomos, esses entes políticos não são independentes. Caso fossem independentes, estaríamos falando de uma confederação, e não de uma federação. Uma confederação não é uma forma de Estado propriamente dita,
mas pode ser uma etapa anterior à formação de um Estado federado, como foi o caso dos Estados Unidos. Quando temos a associação de diferentes estados autônomos, soberanos e independentes, que buscando um interesse comum criam um governo central através de um tratado ou convenção, temos uma confederação. Podemos elencar algumas diferenças fundamentais para esclarecer o que diferencia de fato uma federação de uma confederação. No tocante aos seus membros, no tocante às suas atividades, no tocante à nacionalidade, no tocante ao documento fundador e no tocante ao direito de secessão. Quanto aos seus membros, cada um dos membros de uma confederação é um Estado soberano em si mesmo, e não mero componente de um Estado soberano. Em uma federação, por outro lado, os entes políticos não são soberanos, eles possuem apenas autonomia, que é diferente de soberania. Cabe aqui uma rápida nota. A soberania está relacionada ao poder exercido pelo Estado tanto internamente quanto externamente. Internamente, o Estado ser soberano significa que todos estão juridicamente subordinados a ele. Externamente, na ordem internacional, um Estado ser soberano significa que ele é reconhecido como um Estado independente e que não precisa se subordinar a nenhum outro. Há, portanto, uma relação de coordenação entre os Estados que estão em pé de igualdade. A autonomia, por sua vez, ela estabelece que não há uma hierarquia ou subordinação entre os entes políticos de um Estado. Cada ente federativo pode elaborar suas próprias constituições ou leis orgânicas, ter governantes eleitos, respeitando os limites dados pela Constituição e pelas leis gerais, podem criar leis e as que suplementem a Constituição e as leis gerais, mas nunca entrando em conflito com elas. Cada ente pode gerir seus recursos e administrá-los da forma que considerar mais adequada, conforme os limites legais. Voltando às diferenças entre federação e confederação, no tocante à abrangência de suas atividades, uma confederação limita-se às ações externas a cada um de seus membros, pois cada um deles é soberano e a confederação não deve se intrometer em seus negócios internos. Em uma federação, por sua vez, a soberania do Estado permite que, além de questões externas, o Estado também possa se envolver em questões internas às unidades federadas, conforme previsto em sua Constituição e na legislação vigente. Em relação à nacionalidade, em uma confederação, cada um dos indivíduos mantém a nacionalidade do seu respectivo Estado. Já em uma federação, por sua vez, todos os indivíduos que vivem em entes federados possuem a mesma nacionalidade. No caso do Brasil, não importa se o indivíduo nasceu no Paraná ou no Maranhão, todos terão nacionalidade brasileira. Outra distinção importante que deve ser apontada é que, enquanto em uma confederação os estados estão ligados por um documento chamado tratado ou convenção, em um Estado federado, os entes políticos estão ligados por um documento chamado Constituição. Por fim, mas não menos importante, especialmente para aqueles que defendem movimentos separatistas, em uma federação não se admite o direito de secessão. Assim, o Paraná ou os estados do Sul, ou de qualquer outra região, por exemplo, não podem simplesmente decidir se separar do resto do país e formar um Estado, um país independente. Em uma confederação, por outro lado, existe o direito de secessão. Feito esse esclarecimento, a gente pode retornar ao conceito de federação, que é o que mais nos interessa nesse vídeo. Sobre o surgimento de uma federação, podemos dizer que a união dos Estados, até então soberanos, faz nascer um único Estado independente e soberano. Cada um desses Estados se torna, então, um ente federado deste novo Estado que terá como base jurídica uma Constituição, que será responsável por distribuir as competências dos entes federativos,
Ao fazer parte deste Estado, os entes federativos abrem mão da soberania e da independência que porventura poderiam ter. Foi assim que surgiram os Estados Unidos da América. No Brasil, a coisa foi um pouco diferente. Com a proclamação da República, em 1889, o Brasil deixou de ter a forma de um Estado unitário para se tornar uma federação. O Brasil não foi composto pela ligação de diferentes estados soberanos e autônomos, mas sim resultado da decomposição de um Estado unitário em entes federativos autônomos, os quais eram ligados primeiramente por um decreto e a partir de 1891 por uma Constituição que instituiu a forma federativa do Estado brasileiro. Segundo a Constituição Federal, no artigo 18, são entes federativos do Estado brasileiro a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. É prevista na Constituição do Estado Federal uma divisão de competências entre o Estado e os entes federados. Esses entes podem ter maior ou menor autonomia frente ao Estado. Essa autonomia se reflete, por exemplo, no fato de que os entes federados poderem fazer leis próprias e criar órgãos desde que não entrem em conflito com a Constituição ou com as leis federais. Essa divisão de competências torna necessário que cada ente federativo tenha receita própria. Essa receita pública é repartida pela União conforme a Constituição. No Brasil, por exemplo, os artigos 157 e seguintes tratam da repartição das receitas tributárias. No tocante à representação dos entes federados, eles, e o Distrito Federal inclusive aqui, têm representação no governo federal através dos senadores, que no caso do Brasil são 3 por estado. Cremos que com as elucidações sobre os dois conceitos, o de república no primeiro vídeo e agora o de federação, possamos esboçar uma explicação a respeito do que é a República Federativa do Brasil. Mas isso é tarefa para o próximo vídeo, no qual trataremos especificamente sobre o Brasil e as relações entre os entes federativos. Lembramos sempre que esta foi uma apresentação muito resumida e geral a respeito do assunto. Para compreendermos melhor, é preciso estudar e pesquisar mais sobre esse assunto. Para quem se interessou, segue a bibliografia utilizada para a criação deste vídeo. Esperamos que tenham compreendido o conteúdo e, caso tenham gostado dos vídeos, curtam nossas publicações e sigam nosso canal. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima.